Fala galerinha, sejam muito bem-vindos aqui no canal HJP para mais um super vídeo de análises no Rei do Pitaco, galera. E trago para vocês hoje novidade aí no Rei do Pitaco, uma liga nova chegando no pedaço. É a Elite Latina, galera. É isso aí, a gente já tinha aí a Elite Europeia pelos campeonatos europeus, agora nós vamos ter aí a Elite Latina também, fazendo uma união entre Copa Libertadores e Sul-Americana. São dois jogos disponíveis em uma premiação Super 10 aí pra vocês, tá? E esse mercado fecha aí nesta terça-feira, galera, nesta terça-feira aí, logo mais às 18h59. E já vou logo avisando, fique ligadinho, são R$100 mil em premiações garantidas no Rei do Pitaco pela Elite Latina no Rei do Pitaco. Tudo para você estrear com chave de ouro com o seu time nesta Superliga. E aqui no canal HJP nós vamos analisar aí os jogos disponíveis para poder aí te ajudar da melhor forma com as nossas estatísticas totalmente gratuitas. Bora lá comigo? Então vamos para o vídeo, fazer as análises, ver as possibilidades de SG e também possibilidades de escalação no seu time da mitada aí. Bora lá! É isso aí, galera. Então, na Elite Latina, nós vamos ter aí dois jogos disponíveis para amanhã aí, nesta terça-feira, tá? Nós temos aí, galerinha, às 19 horas, Bolívar e Internacional pela Copa Libertadores, e também nós temos Corinthians e Estudiantes às 21h30 pela Copa Sul-Americana. Então, nesta terça-feira, nós vamos ter essa Superliga aí para vocês com esses dois confrontos. E bora lá comigo fazer as análises desses dois jogos. Começando aqui por Bolívar e Internacional. Aqui nós temos, pessoal, uma estatística até voltada para o Internacional como possível vitória, tá? Porém, sabemos que o Bolívar, dentro de casa, tem tido aí ótima performance, já que, né, os jogos do Bolívar dentro da Bolívia aí são jogados na altitude, o que faz com que os times adversários sofram bastante. Dá uma olhadinha aqui no gráfico, abrir um pouco mais o gráfico de resultados do Bolívar. Nos últimos 10 jogos, só vitória jogando em casa. Se a gente pegar aqui mais jogos, a gente vai ver aqui uma derrota que o Bolívar sofreu em 2023 ali pelo Wilstermann, também da Bolívia, galera. Então faz vários meses aí que o Bolívar não perde uma partida jogando dentro dos seus mandos. E aqui contra o Internacional, essa equipe nunca jogou dentro desse mando de campo. Se a gente pegar o Inter fora de casa, nós temos já nos últimos 5 jogos resultados negativos, com derrota, empate e apenas uma vitória. Se estendermos mais o gráfico, vamos perceber que nos últimos 10 jogos o Inter como visitante ganhou apenas 3 jogos. Isso considerando aqui, né, a maior parte dos jogos aqui no Brasil. Agora imagine, galera, dentro, né, da Bolívia, numa altitude ao qual deve estranhar os jogadores, trazer mais canseira rapidamente aí, né? Eu vejo então para esse confronto uma possibilidade do Bolívar ganhar ou empatar esse confronto, um super potencial de gols para o Bolívar inclusive, tá? Então vejo grande potencial, dá pra gente fazer uma variação do Bolívar e vamos ver possibilidades de jogadores também aqui pelo Internacional, tá joia? Agora, pelo lado da Copa Sul-Americana, nós temos aqui Corinthians e Estudiantes. Aqui, pessoal, nós temos aí uma possibilidade do time brasileiro sair-se melhor. O Corinthians é a última, na verdade, é a única competição que o Corinthians ainda tem chance de ganhar algum título nessa temporada. Se não for na Sul-Americana, adeus viola, não tem mais condição nessa temporada. Então eu vejo o Corinthians jogando com todas as forças dentro da Arena Corinthians diante da sua torcida. Estatisticamente, o Corinthians vem com um provável SG para esse confronto. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians dentro de casa vem só de vitória. Se a gente estender um pouco mais o gráfico, vamos observar que nos últimos 10 jogos, o Corinthians teve apenas uma derrota e um empate ali na Arena Corinthians, 1-1 contra o Cuiabá, e uma derrota para o Red Bull Bragantino. O resto, gente, só vitória. Tá? Então o Corinthians é bem favorito para esse confronto. Analisando os Estudiantes, nós vamos observar, inclusive na geração de scouts, que tem ótimos jogadores que vêm pontuando muito bem, inclusive com média básica, o que pode ser uma alternativa para nós. Mas os Estudiantes fora de casa vêm aqui com 3 derrotas, né, mais recentes, na verdade 3 vitórias mais recentes e uma mais antiga aqui, totalizando 4 vitórias nos últimos 10 jogos. São aí 4 derrotas e 2 empates também. Então, Estudiantes fora de casa não tem tido bons resultados. Se a gente analisar aqui os confrontos históricos, não tem jogo entre essas duas equipes aí nesse mando de campo, tá joia? Então eu vejo aí, pessoal, o Corinthians bem favorito. Então nós temos o Bolívar favorito e também o Corinthians. Lógico que o Bolívar pode ser surpreendido aí pelo Inter. O Corinthians é um time que mais aguerrido, que tem levado aí até poucos gols, mas destaca isso daqui, pessoal, ó, poucos gols que vem levado, mas quase toda partida leva um gol, ó. Então aqui, levou um do Coritiba, um do New Old Boys, um do Vasco, um do São Paulo, 2 do América, tá? Então nos últimos aqui 5 jogos, o Corinthians vem cedendo gols para os seus adversários. Estudiantes, fora de casa, nos últimos 5 jogos, ele vem conquistando gols, o que pode ser uma preocupação para esse SG do Corinthians. Se a gente analisar aqui o Bolívar dentro de casa, ele segurou o SG nos últimos 2 jogos, tá? Segurou o SG. Levou um gol aqui do Blumen e um gol do Atlético Paranaense, mas antes disso, mais 2 SGs. Então, acumula vários SGs jogando dentro de casa. O Inter, que tem a sua equipe um pouco conturbada na linha ofensiva, marcou 2 gols nos últimos jogos aí, tá? Nos últimos 2 jogos. Mas antes
antes disso tinha cedido aí 3 SGs. Então pode ser que o Bolívar se saia um pouquinho mais favorito do que o Corinthians para essa elite latina, tá? Então fiquem ligadinhos que aqui pelo canal HJP, as estatísticas nos trazem uma possibilidade de SG mais provável para o Bolívar, seguido aí de Corinthians, tá joia? Jogadores ofensivos, Bolívar e Corinthians. Jogadores com possível média básica, Estudiantes. Jogadores na ousadia, Internacional. Tá joia? Então é o que nós vamos ver aí na próxima página, algumas possibilidades. E aqui pela Libertadores, né? Lembrando que no Joga 10 News tem cobertura da Libertadores, na Sul-Americana não. Mas vamos ver aqui no campinho como que estão os Bolívar, tá? Nós temos aqui o Rony Fernandes, Bruno Sávio e Francisco Costa, tá? Aqui pelo Bolívar, que pode ser um potencial aí ofensivo para esta liga, tá? Nós podemos observar que dentre esses jogadores aqui, pessoal, nós temos o Rony Fernandes, tá? Aqui quase um centroavante com a melhor média, tá? Nos últimos jogos, ele tem tido bons resultados jogando dentro de casa. No último jogo, por exemplo, dentro de casa foi 23,7 pontos, tá? O Bruno Sávio um pouco mais recuado, ele vem com a segunda melhor média entre os atacantes, tá? Então nós temos aqui uma média de 10,90 jogando dentro de casa. E o Francisco Costa é o que tem a média menor por ser centroavante nato aí, pode ter um pouquinho de dificuldades aí para poder executar a geração de scouts. Já pelo meio de campo aí nós temos o Carlos Melgar, que esse está nulo no momento. Se ele for a jogo, é ele que tem a melhor média, tá? Jogando aí dentro ou fora de casa. Então Carlos Melgar pode ser um potencial aí para o Bolívar, mas ele não está disponível. O que está disponível é o Gabriel Villamil, galera, jogando aqui como volante, tá? Uma média 2,9 aí. Então eu vejo como ousadia a escalação de meias do Bolívar. Já por parte aí do Internacional, nós podemos ter potencial em alguns jogadores, tá? No ataque nós temos o Ener Valência, vem finalizando bem, até pode ser um potencial em média básica e é o único jogador que pode levar um risco aí pro Bolívar em gols. Pelo meio de campo nós temos o Maurício, tá? Que às vezes joga bastante ofensivo e pode ser que pode levar algum risco, né? Para o seu adversário Bolívar. No último jogo fora de casa, o Maurício fez 8 pontos aí, tá? Então são as possibilidades de Internacional e também Bolívar para você no Rei do Pitaco. Já pelo lado, tá, do jogo Corinthians e Estudiantes, nós podemos observar que pelo lado do Corinthians pode ter alguns jogadores interessantes, tá? Mas aí nós vamos ver diretamente lá pelo aplicativo do Rei do Pitaco, já no campinho do Rei, ok? E bora lá, né, pessoal? Para você que tá aqui comigo, ligadinho, convido você a seguir também a nossa página, @canal.hjp. Nos ajude também a engajar mais aí o nosso Instagram. Deixa sua curtida por lá. Nós temos análises diretas e frequentes também no Rei do Pitaco. Por exemplo, nós tivemos análise na Elite Europeia, que deu bom por sinal, e também nós estamos com análise aí no jogo do Atlético Paranaense contra o Goiás. Espero que dê bom também as nossas análises e indicações por lá. Lembrando que no Rei do Pitaco nós temos aí oportunidades sempre. No canal HJP você também vai ter análises aí pelo Rei do Pitaco, o maior e melhor fantasy game do Brasil, galera. Bora que bora então montar as nossas variações dentro aí do aplicativo do Rei do Pitaco. Bora lá. É isso aí, galera. Então estamos aqui com a Elite Latina, R$100 mil em premiações garantidas na liga principal. Mas fique tranquilo que tem várias outras ligas disponíveis para você entrar aí. Inclusive a Liga da Assistência com R$7.500. Por apenas R$5 você monta o seu time e é uma entrada única nesta liga, tá? Uma modalidade onde não tem a grande concorrência de vários times por uma pessoa só, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo ataque, algumas oportunidades aí, pensando em todas as equipes, tá? Pela média. Lembra que eu falei para vocês de geração de scouts? Nós temos aqui o Estudiantes com bons jogadores em geração de scouts. Por exemplo, Benjamin Roleiser, né, jogando fora de casa. Nós temos boas pontuações dele aqui. Destaque para gols, assistência e desarmes, tá? Para esse jogador como atacante. Rony Fernandes a gente já viu do Bolívar. Yuri Alberto, a grande esperança aí do Corinthians, pode ser um grande potencial para esse jogo. E olha só como ele vem pontuando muito bem nos jogos dentro de casa. São 4 jogos mitando dos últimos 5, tá? Um grande potencial para o Yuri Alberto, que agora se tornou referência do time do Corinthians. Em seguida aqui o Bruno Sávio do Bolívar e nós temos o Mauro Mendes também do Estudiantes, com potencial aí fora de casa, trazendo aí possível média básica, tá? Então para atacantes são esses jogadores. Nós temos até aqui também nulo, pessoal, o Mauro Bozelli. Lógico que a gente não vai ter a escalação desse confronto, infelizmente. Mas pode ser que durante a terça-feira nós temos aí positividades aí, podendo ter novidades. Lógico que se o Mauro Bozelli estiver disponível, pode ser interessante aqui, tá? Jogando fora de casa, nós temos uma pontuação até boa entre as últimas. Guido Carreiro também aqui tá muito mal, esse eu já tô fora, tá joia? Pelo meio de campo agora, pessoal, meio de campo aqui nós temos o Renato Augusto, esperança aí do Corinthians também, ao lado aí do Yuri Alberto, vem pontuando até legal, média básica ou mitada nos últimos 5 jogos, interessantíssimo. Maurício a gente viu pelo Internacional, podendo ser uma oportunidade jogando de fora de casa, tá?
Maico, entre o Maico e o Renato Augusto, eu prefiro o Renato Augusto, mas o Maico passa a ser uma oportunidade também. Pontuou super bem aí em 2 dos últimos 4 jogos, tá joia? Então são as possibilidades que temos aí para esse confronto meias e também atacantes. Se você quer dobro ou nada, nós temos aí pela linha defensiva na média básica o Leonardo aqui, tá? Pode ser um potencial fora de casa, trabalhando aí gols, assistência e jogos sem sofrer gols, tá? Eu vejo o Leonardo interessante até na média básica, pensando aí numa dobra ou nada. Tem aqui também o Diego Bejarano, tá? Um grande potencial, hein? Gostei desse lateral aqui do Bolívar, jogando dentro de casa, tem grande potencial aí. René Bustos eu vejo que é um pouco mais na ousadia, tá? Tem aqui o Fábio Santos e assim vai, laterais já analisados. Pela zaga, pessoal, nós temos o Bentamberry pelo Bolívar, jogando dentro de casa, ele tem boas pontuações, pensando em média básica. Pelo lado dos Estudiantes, nós temos também aqui fora de casa uma excelente média básica, com desarmes principalmente. Jogos sem sofrer gols, 2 dos últimos 6 jogos, ou seja, é uma média super interessante diante de 2 SGs em 6, para vocês terem uma ideia, tá? Possibilidade aqui com Gil também do Corinthians, pode ser interessante, José Segredo do Bolívar jogando dentro de casa, trazendo boas pontuações também, tá? Então, para você que gosta de dobro ou nada, já analisado os jogadores. E agora é momento de montar as variações, né? A primeira variação que eu trago para vocês, lógico, sem dúvida nenhuma, Bolívar, com um lateral só disponível, hein? Aí o bicho pega, hein, gente? Zagueiro, nós estamos com 3 zagueiros disponíveis, então aqui o que dá para fazer? Montar essa variação do Bolívar num 5-4-2, né? No 5-3-2 aqui, ó. Monta 3 zagueiros, o técnico e também o goleiro já montado aqui pelo Bolívar. Aí vai ficar uma posição na lateral. Pelo meio de campo, se lembra que eu falei para vocês que não tinha muitos jogadores geradores de scout, então eu fico por fora aqui. No ataque, Rony Fernandes, podemos até dobrar, mas eu vejo que o Corinthians oferece uma oportunidade muito interessante ali com o próprio Yuri Alberto. Então, aqui o Estudiantes é o azarão desse jogo, eu vou com o Yuri Alberto. Lógico que o Corinthians pode até perder o SG, aí entra o Roleiser aqui nesse jogo, tá? Por enquanto nós vamos assim, pelo meio de campo vamos Renato Augusto, vamos aqui de Zapiola, vamos ver como está o Zapiola aqui, jogando fora de casa, interessante em média básica, e temos o Aska Sibar, vamos ver como que está aqui também, muito mal. Entre esses dois, talvez o Franco a Zapiola, tá? Vamos aqui com o Maurício e vamos com o Franco Zapiola, completando esse meio de campo. Na outra lateral, pessoal, aí nós temos o Leonardo Godoy, numa boa oportunidade, tanto dentro como fora de casa, na média básica, tá? Pode ser super interessante, ele destaca por gol, assistência e jogo sem sofrer gols, ou seja, ele pode ser participativo em gols, tá? Fabrício Bustos e René também são oportunidades, tá? Eu vou com o Leonardo aqui nesse time, para completar. No ataque a gente vai com o Laser. Meio de campo, vamos aqui com o Maicon. Na lateral a gente vai com o René ou Fábio Santos. Vamos de Fábio Santos. Na zaga nós vamos aqui de Luciano Lolo ou Gil. Eu vou de Gil aqui. E no gol nós vamos de Cássio, tá? Feito isso, pessoal, nós temos aí a primeira variação montada aí para vocês com linha de defesa do Bolívar. Caso vocês prefiram, dá para fazer o seguinte, ó. Saca os laterais, vem aqui no esquema tático e entra no esquema 3-4-3. Aí vocês vêm aqui, ó, e escala esse atacante aqui do Roleiser, né, apostando no possível gol sobre o Corinthians. A gente completa esse time com outros jogadores de potencial. Pode ser o próprio Maicon aqui, tá? Do Corinthians, viu? O próprio Maicon escalando aqui, ou a Aska Sibar aqui, tá joia? Eu vou com o Maicon. Pelo ataque, banco de reservas, vamos aqui de Bruno Sávio. No meio de campo, a gente vai com o Villamil aqui, Gabriel Villamil. Lembrando que o Villamil pode entrar num time um pouco mais ousado também aqui. E montado uma variação com uma variação de defesa do Bolívar, com apenas os 3 zagueiros aí, focando meio de campo e ataque, tá joia? Outro potencial aqui em escalação, que a gente pode fazer no 4-3-3 tradicional, é aqui o Corinthians, né, pessoal? O Corinthians jogando aqui com o Fábio Santos, apenas um lateral também, hein? Eu vou com o Rafael Ramos, como que tá aqui a pontuação dele? Vem até bem. João Bidu, interessante. Eu vou aqui de Bidu, aí no banco a gente muda, tá? Na zaga, pessoal, Gil, Bruno Mendes, ó, e Murilo, tá, pessoal? O Corinthians tá muito parecido aqui com a formação do Bolívar, tá? Então o que dá pra fazer aqui é o vem aqui no 5-3-2, entra aqui com o Murilo, coloca o Cássio aqui também, técnico Luxemburgo, na lateral aí vocês selecionam aqui, tira o flag do Corinthians e entra com a possibilidade do Bejarano aqui nessa lateral. Pelo meio de campo não pode faltar Renato Augusto, vamos de Maicon nessa dobra e vamos colocar Villamil aqui também. No ataque, pessoal, Yuri Alberto e Rony Fernandes, pode entrar um Bruno Sávio aqui também, tá? Variação montada aí do Corinthians já, né? Vamos aqui com Bruno Sávio no banco, ou até mesmo o Enes Valência, tá? Ener Valência pode ser interessante, mas eu vou com Bruno Sávio aqui, já que o Bolívar é favorito. Completa o time aqui com o Maurício, na lateral vamos aqui de René, na zaga a gente vai com Bentamberry.
e no gol o goleiro também do Bolívar, tá? Feito isso, nós temos aí uma segunda variação para vocês nessa Elite Latina, pensando aí na possibilidade de SG do Corinthians. Dá para fazer um 4-3-3 aqui também, tá? Da mesma forma que fizemos com o Bolívar, tá? Dito isso, galera, agora o jeito é montar um time. Dobrou nada aí pra vocês, hein? Dobrou nada na telinha, vamos repetir esse trio aqui, tá? O que dá pra fazer é tirar um Rolaser aqui, se vocês quiserem nessa dobronada, já que o Bolívar é favorito, dobra o Bolívar aqui nessa dobro. Meio de campo a gente entra com o Renato Augusto, entra com o Maicon e vem aqui com o Zapiola. Na lateral, pessoal, vamos com o Leonardo e com o Bejarano. Na zaga, a gente vai com o Bentonberry e nós podemos ir de Gil aqui também, tá? E no gol, o goleiro, lógico, do Bolívar. Técnico Bolívar também, feito aí o time principal. No ataque, vamos aqui com o Laser ou N Valência? Vamos aqui de N Valência. Meio de campo, pessoal, Maurício. Na lateral, vamos aqui de Fábio Santos. Na zaga, a gente entra aqui com a possibilidade do José Sagredo. E no gol, a gente entra com o goleiro Cássio. Feito isso, escalado um time dobronado aí para vocês também nesta Elite Latina pelo Rei do Pitaco. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado das nossas análises. E se você precisar de uma assessoria do canal HJP, lembra vocês que nós temos o plano de sócios RDM, RDM Ligas e RDM Turbo, tudinho prontinho para vocês numa análise completa pelo Telegram. Só clicar no link aí embaixo na descrição e se tornar sócio por apenas R$ 25,90 no RDM Ligas. Bora lá, partiu pra mitada. Obrigado pela sua presença e espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele seu like e que Deus abençoe a todos.